words. Sure. Okay. Gente, bem-vindos a todos. Esse aqui é o C.B Cebulski, ele é o vice-presidente da Marvel e um dos editores de novos talentos e conteúdo da Marvel. E ele veio a convite da gente aqui para conhecer um pouco do trabalho dos alunos e dos artistas que trabalham com a Marvel, principalmente, porque a gente tem o Ibrahim, o Frank, o Renato Arlen e vários outros, então eles ficaram muito interessados com a qualidade dos artistas, e ele vai falar um pouquinho de como funciona o mercado na Marvel e como entrar. Tudo bem? Então a gente vai traduzir um pouquinho, so I'm gonna translate a little bit. Sure. You talk a little bit, I will translate. Yeah, okay, perfect. So this is C.B. Salve de palmas para ele. Thank you all for coming. It's a pleasure to be here. It's a beautiful day, so I appreciate you taking the time to come and be indoors with me. Ele está agradecendo a todos por estar aqui num dia tão bonito e vocês podiam estar nadando. And you know, I'm thrilled to be here in São Paulo. For me, it's the first time in Brazil, and you know, it's the first time for Marvel really to come down here. You know, we have a long history of working with Brazilian artists, but this is the first time for us to actually come and meet the people we work with face to face, and for me to speak to up-and-coming young artists, so it's very exciting for me. É a primeira vez que ele está vindo para o Brasil, apesar de eles já trabalharem com vários artistas, com o Impacto e outros estúdios também, mas é a primeira vez que ele está vindo para o Brasil e muitas vezes conhecendo as pessoas frente a frente, então está sendo muito legal para ele. And you know, the world is getting smaller, and people always tell me, you know, I don't think I can work for Marvel. I don't live in New York, and that's never really been the case. You know, when Stanley and John Romita Sr., John Romita, you know, John Buscema started Marvel, yes, you had to live in New York. But really, ever since the 90s, it's been changing, and now with the advent of the internet, it makes communication and transfer of files so much easier that it's easier than ever for an artist, no matter where you live, particularly you here in Brazil, to work for us. Quando eles começaram, a Marvel começou na época do Jack Kirby, o John Romita, o Stan Lee, era muito difícil, então a pessoa tinha que estar perto de Nova York, morar perto de Nova York para poder trabalhar. A partir da década de 90, isso mudou, o advento da internet e outros processos que fizeram com que a globalização e o mundo ficasse cada vez menor, fazendo com que gente do mundo inteiro possa trabalhar na Marvel, e aquela coisa que as pessoas achavam, putz, é impossível trabalhar na Marvel, hoje é totalmente possível. You know, people always say, the biggest question I get asked, of course, is how do you break into comics? That's what everybody wants to know. And the truth is, there is no secret. There is no way to break into comics. It was a writer named Mark Waid who once said that breaking into comics is like breaking out of jail. Once someone finds a way to do it, that way is closed off and you're never going to find another way. You have to find your own way. Ele falou que as pessoas até perguntam, mas qual é o segredo para entrar na Marvel? Qual é o segredo para poder entrar no mundo dos quadrinhos? Ele falava, na realidade não tem segredo e não tem jeito, porque entrar no mundo dos quadrinhos é como você sair da cadeia, fugir da cadeia. Uma vez que você descobre a maneira de sair da cadeia, essa maneira não tem, ela já está fechada. Então não existe só um jeito. So, you know, I always compare the American comic book industry. Well, in America I compare it to the American baseball, but here I guess I'll do it to football. You know, since you're more you know, South American, you got your well, in America soccer, football. But people always ask me how to break into Marvel again, and one of the things I always have to tell them is you have to realize that Marvel is the top. You know, Marvel and DC are like the World Cup champions, and those are the teams that everybody wants to be on, that everybody wants to play for, and they're the best in the business. But realistically, what I have to always tell young artists like yourselves is, you're not always going to play for the best team right away. You know, you really have to start and make a name for yourself and work your way up through practice to try to make it to the top team, be it Marvel or DC. Ele até fala que é muito similar com o beisebol nos Estados Unidos, e aqui é a mesma coisa você falar do futebol, que é o nosso esporte preferido. Ou seja, você quer entrar para jogar futebol, você já não vai entrar no São Paulo, no Palmeiras direto. De repente você vai ter que entrar num time de base, num time menor, e mostrando a qualidade do seu trabalho ao longo do tempo, até você chegar num time de grande estatura. A Marvel e a DC são as grandes editoras nos Estados Unidos, então é bem mais difícil você entrar direto nelas.
Então, às vezes, você tem que entrar numa editora menor, justamente para ir podendo, fazendo o seu portfólio, mostrando a sua qualidade com os editores, até você chegar na Marvel. So, when it comes to breaking in, I have good news for you, and I have bad news for you. So, right now, the American comic book market is wide open. There are more comic book publishers, there's a lot of self-publishing options, there's web comics. So, it is easier than ever to break into comic books now. That's the good news. Ele tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o mercado está extremamente aberto, está muito mais fácil de você entrar nesse mercado porque existem editoras pequenas, editoras independentes, editoras de internet, que então é muito fácil você entrar para publicar. Essa é a boa notícia. The bad news is that it's harder than ever to get paid for it. O difícil é você ser pago para isso. Because now, you know, with the good there comes the bad. So there's the good thing is that the internet makes it easier for you to contact editors, to contact writers, to get to know American publishers, to find contacts anywhere in the world to really show your artwork. But the other side of that is that now the market is so much bigger. There's so many more artists doing the exact same thing. It is a lot easier for us as talent scouts, as editors, or writers who are looking for artists to find you know, good artists. So your competition is not just in Brazil, not the person sitting next to you. Your competition now is global. The comic book artist market is global. So that's who you're competing against. You're not competing against the artists even in your own country or artists in America. You're competing against the world. A dificuldade justamente para vocês que estão começando é que vocês vão estar competindo com o mundo inteiro, justamente por ser tão vasto, tão grande esse mercado agora com editoras pequenas, que um editor que estiver querendo um artista, um roteirista que estiver procurando um parceiro, ele já pode, ele tem muito pelo que escolher, não só uma pessoa ou outra. Então, por isso a competição está muito maior do que antigamente.